Vamos dar início então à nossa noite. Em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de todos. A gente fica muito feliz. Nós estamos dando início a esse movimento de termos a nossa casa aberta também à noite, trazendo alguns eventos. O mês que vem, eu já posso dizer para vocês que teremos o Coral Sintonia se apresentando também numa sexta-feira à noite. Então, vão ser momentos de nos encontrarmos, né? Com preleções, com palestras, com coisas que nos elevem, que nos deixem felizes, que nos deixem contentes. Então, é muito bom estar aqui entre amigos. E hoje, mês de maio, né? Então celebramos a nossa mãe, Maria, mãe de todos nós, e a palestra hoje é em homenagem a ela, trazida por um palestrante de Araraquara, né? E veio aqui nos presentear com essa palestra. Muito obrigada. É o Djacir Ramos. Não conheço, viu, gente? Quem não sabe é meu pai. Pronto, E então, o Djacir vai nos presentear. Você já me diminuiu o tempo da palestra, eu ia falar. Fazer o quê, né? Não aguentei. Vamos então dar início à nossa palestra com uma oração, nos conectando à espiritualidade maior desta casa, que nos recebe sempre de braços abertos. E que felizes estão em nos ver aqui, numa sexta-feira, à noite, um friozinho gostoso, né? Que nos acolhe, então, o coração. Agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos todos aqui. Agradecemos esse acolhimento dos amigos encarnados e dos amigos desencarnados. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por tudo que essa sua boa nova nos traz. Agradecemos a nossa mãe Maria, nossa Mãe Santíssima, que hoje vai ser a homenageada da noite. Pedimos que a espiritualidade esteja conosco nesse momento, nos auxiliando e nos ajudando a termos o coração e a mente em harmonia com tudo que vai ser nos entregue hoje. Que a gente possa levar tudo isso de bom que vamos receber hoje para os nossos lares em forma de bênçãos. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Senhor Djacir, por favor. Vamos lá. Ele deixou, boa noite a todos. Deixou aqui o microfone do jeito, mas eu tenho uma voz, eu acho que todo mundo me ouve, né? Sem microfone mesmo. Eu acho melhor. E você me fala a hora que eu sair do foco aqui. Isso assim. Você me coloca no foco. Eu vou fazer primeiro um introitozinho sobre a Maria. Eu resolvi fazer essa palestra tendo em vista que a gente não encontra muito informação nos evangelhos, por exemplo, sobre Maria. Da crucificação de Jesus em diante, né, Maria fica praticamente esquecida nos evangelhos. E também, ela com certeza não fez questão disso, né, mas a gente não encontra muita informação nesse sentido. E vocês, toda vez que agora a Cíntia estava dizendo que vocês vão iniciar esse trabalho, de pelo menos uma vez por mês fazer um evento, né? Toda vez que for mês de maio, o palestrante vai falar de Maria, porque a gente aproveita. O dia que ela falou assim, pai, você não quer vir? Eu falei, vou. Mês de maio, então eu vou fazer uma palestra que eu já tinha preparado sobre Maria. E vai ser assim, toda vez que vocês vão ver isso. Eu não vou ficar falando muito da parte inicial da vida dela,
mas vocês vão perceber que eu vou focar o assunto mais depois da crucificação. O que aconteceu com Maria depois da crucificação do seu filho? Então nós vamos dar início com uma pequena introdução sobre a questão da vida dela antes de Jesus, inclusive quando ela ainda era criança. Nesse livro, A Boa Nova, é que eu vou focar toda a palestra, todo o assunto. Mas nesse livro aqui, chamado Jesus de Nazaré, do Espírito Irmão José, o Irmão José escreveu vários livros, para quem não conhece, Vianney Curadar, por exemplo, sobre os céus, nos céus da Gália, Tecla, a primeira marca do cristianismo, e tem vários outros livros que ele já escreveu. Eu peguei aqui da parte dele uma pequena introdução que ele faz, porque o livro é sobre Jesus, mas ele apresenta a mãe de Jesus num pequeno relatóriozinho. Então, assim, Maria de Nazaré, ela nasceu em Nazaré, a jovem. Ela era filha de Joaquim, que era oleiro, e de Ana, que era a dona da casa, a mãe, né, de Maria. E ela, Miriam, né, na linguagem na época dela. Mas a nossa análise sobre esse início da vida de Maria, eles moravam em Jerusalém, porque Joaquim era oleiro e não tinha serviço, ele não tinha trabalho em Nazaré, embora eles tinham lá uma casinha deles, né? 2 espíritos, com certeza missionários, que vieram para serem os genitores de Maria, e eles viviam lá em Nazaré, e eles tiveram que mudar para Jerusalém, e eles também, como eram muito religiosos na época, né, eles tomavam conta, ajudavam no trabalho junto ao templo lá em Jerusalém. Então ele diz assim, no livro aqui do irmão José, ele nasce, quando Maria tinha 11 anos de idade, vivia com o pai, e tinha referências da promissiva vinda do Messias. E nas orações que eles costumavam fazer, narra ele que toda noite eles se reuniam para ler Isaías, sobre a possível vinda de um Messias que estava sendo anunciado pelos profetas. Mal sabia ela que ela ia ser a mãe dele, né? Mas é a narrativa do irmão José nesse livro. Com o passar do tempo, Joaquim faleceu, né, lá em Jerusalém, e Ana e a filha, elas voltam para Jerusalém, para Nazaré, porque elas não tinham como viver mais. O marido do pai morreu, e ele era o trabalhador lá, que ele era oleiro. Então ela volta para Nazaré, e lá em Nazaré acontece um fenômeno interessante. Ela já tinha 15 anos de idade, ou seja, já fazia lá 3 a 4 anos que ela vivia em Jerusalém. Assim que chegaram a peregrina beleza de Miriam, então com 15 anos de idade, despertava a atenção de muitos homens sem escrúpulos. Imagina naquele tempo como era, né? As pessoas, principalmente os homens, que no entanto, detidos por uma força misteriosa, olha o detalhe, uma força misteriosa, não tiveram coragem de abordá-la, né? Mesmo quando sozinha em busca de água, a jovem necessitava se dirigir ao único poço existente na cidade. Ninguém se atrevia a lhe dirigir o menor gracejo, nem mesmo os que habitualmente estavam embriagados. A gente imagina a cena naquele tempo, né, numa cidadezinha, lá em Nazaré. Continua a narrativa. Foi em Nazaré, necessitando promover concerto num rústico banco da pobre casinha que habitava com a mãe, que Miriam conheceu, ou antes reconheceu a José, que era filho de Jacó, né, com quem aprendeu o ofício de carpintaria. Então ela conhece lá José. Quando ela volta para Nazaré, com certeza a casa já fazia tempo, estava alugada, não sei se naquele tempo tinha aluguel de imobiliária, mas ela volta, porque ficou viúva. E aí a Maria sai para procurar, a menina, né, 15 anos de idade, para procurar
alguém que pudesse consertar um banquinho. Com a morte de Ana, aí a Ana também morre, José, que já se fizera, e pulou, já se fizera protetor da família. Eu acho que ele pulou aqui não, tá certo, foi isso mesmo. Com a morte de Ana, José, que já se fizera protetor da família e atendendo a pedido da própria Ana, passa a cuidar de Miriam, tornando-se no futuro seu companheiro e marido. Acontece que José, ele se pôs como protetor de Maria, porque ele, por alguma também força misteriosa, ele entrou em sintonia com aquela menina, e ele achou que ele, por algum motivo, ele tinha que, e nós que somos espíritos sabemos muito bem, né, e o irmão José fala disso, que na verdade Maria não conheceu José, ela reconheceu José, ou seja, esses dois espíritos se reconheceram quando se viram, e imediatamente houve uma ligação ali, instintiva entre os dois, no sentido de que José se envolveu com a família de Maria, né, e de Miriam e de Abraão, com a mãe, e passou a se responsabilizar praticamente por Maria. Ele anuncia também a questão da anunciação. Certa noite, Maria, em repentino e inesperado transe mediúnico, né, sua visão descerra a figura de um espírito, que era o espírito Gabriel, que é narrado nos evangelhos, que ela houve essa anunciação. Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, eis que receberás e darás luz a um filho, a quem chamarás por nome de Jesus. Maria, nesse transe, pergunta: mas como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, né? E o irmão José, nesse livro, diz o seguinte: explicou-lhe Gabriel com as palavras que ao longo dos séculos, veja bem, ao longo dos séculos e dos vindouros, permaneceram e permanecerão como um desafio aos exegetas, aos estudiosos de todos os tempos, a respeito da concepção daquele que é o caminho, verdade e vida. Nós não vamos entrar aqui nesse assunto, se Maria era virgem, se não, isso é coisa lá do Evangelho, coisa de Mateus, porque os outros evangelistas nem tocam nesse assunto. João nem toca nisso, nem fala nada sobre isso. E ele diz: olha, por longos e longos séculos, isso vai ser debatido, analisado, né? E ficará por conta deles. O nosso assunto aqui é com relação a Maria depois da crucificação, como é que ela seguiu a sua vida e o seu caminho. Que se cumpra em mim, Senhor, né, a vontade do Senhor. Está lá no Evangelho, é uma passagem que a gente pode ver, acompanhar e ver todo o seu desenrolar. Permaneceram e permanecerão. Vai haver sempre essa discussão desse problema do nascimento de Jesus, que para nós não é o que interessa agora. Ao aproximar-se a época do nascimento do Cristo, narra o irmão José, espíritos escravizados às sombras de si mesmo, pressentindo a presença da luz no mundo, sentiam-se atraídos por ela, ansiando assim pela própria libertação. Espíritos escravizados pela sombra. Começaram a acontecer fenômenos de espíritos, de movimentos no plano espiritual e também no plano dos encarnados, com relação a esse sentimento que estava envolvendo as pessoas, de que algo estava para acontecer, e o irmão José narra isso como um fenômeno, né, que começou a se atrair. Falanges emergiam das zonas subcostrais que habitavam à semelhança de mortos que se levantassem da tumba em coletiva ressurreição. Ele está se referindo ao plano espiritual. Falanges de espíritos começaram a ficar preocupados. Espíritos que aquela possibilidade de um acontecimento em termos de luz, de energia, começa a incomodar as próprias coletividades. Essas coisas não são narradas nos evangelhos, são informações que os espíritos nos trazem. Aliás, eu sempre falo isso:
o que nós sabemos hoje, inclusive a própria doutrina, é uma doutrina revelada pelos Espíritos. Não foram os homens que fizeram, que criaram o Espiritismo, foram os Espíritos. Usaram, não é, a mediunidade de Kardec. Costumo dizer também que Kardec não era médico. Kardec era um médium fenomenal, e ele, através dele, foi toda a revelação que nós conhecemos. Então, hoje, tudo que nós sabemos sobre o Espiritismo foi revelado pelos Espíritos, né? Então ele diz lá, ó, fenômenos mediúnicos generalizados que de Jerusalém se espalharam por todos os cantos da Judéia com os Espíritos em grande alvoroço, fazendo com que o número de processos de toda ordem se multiplicasse. Legião é o meu nome porque somos muitos. Essa passagem está lá no Evangelho, quando Jesus faz a cura lá do atormentado e que pergunta, quem são vocês? Quem é você? Nós somos legião. Quer dizer, o mundo estava vivendo um momento muito difícil de influência dos Espíritos sobre os Espíritos encarnados, os Espíritos encarnados sobre os Espíritos encarnados. E o Evangelho está cheio de momentos em que Jesus toma a dianteira dessa situação e faz aquilo que a gente chama de milagres, né? Que as religiões chamam de milagres. Nós sabemos no Espiritismo que Jesus nunca fez milagre nenhum, jamais. Jesus nunca fez um milagre. Ele tinha o poder de manipular as energias cósmicas, o fluido cósmico universal, com tanta habilidade que ele fazia as coisas acontecerem, por força de um espírito extremamente evoluído, que Jesus era. Ele era capaz de manipular, ele curava cego, curava aleijado, mas não era milagre, era a capacidade que ele tinha de fazer isso. E nós somos capazes de fazer isso. Quer ver um exemplo? Alguém conhece, por exemplo, uma família que tem um filho adotado e que de repente você fala assim, nossa, parece filho da família, parece que é filho legítimo. Conhece alguém? Pois é. Opa, sem querer, eu apertei. Pois é, veja bem, se o espírito que foi adotado tiver reconhecimento, amor e carinho por aquela pessoa, ele vibra tanto nesse sentido que ele modifica a sua aparência, ao ponto de ele ser confundido com o filho legítimo daquele casal. Ao contrário, quando não há essa sintonia, quando o espírito está ali porque ele precisa estar ali, não há essa. Então, quem é que modificou esse espírito para ele ser parecido com aqueles pais adotivos? Ele mesmo. Ou seja, quando nós botamos uma coisa na cabeça, quando nós vibramos no sentido de alguma coisa que a gente quer, que a gente deseja, que a gente ama, essa coisa realiza. Ao ponto da gente modificar a nossa aparência em amor àqueles que nos adotaram, ou que adotaram as pessoas. Tenho certeza que vocês conhecem alguém nesse sentido. Então veja, a legião é o nome porque somos muitos. Agora, essa foi a apresentação ali do enciclópedico. Nós vamos entrar agora no que revela esse outro livro, que é o livro da Boa Nova, lição número 30, se não me engano. É a última lição desse livro, em que muitos palestrantes vão usar aqui em outras palestras, e eu não fugi à regra. É a lição número 30, que fala de Maria. Então, a minha palestra e o meu trabalho vai ser baseado no que nos revelou o Humberto de Campos, né? Que é chamado Irmão X, né, nos livros dele. Eu tenho esse hábito também de focalizar sempre os meus trabalhos nas revelações espirituais. Por quê? Porque existe uma infinidade de histórias sobre o que aconteceu com Maria depois da crucificação, mas por historiadores, pesquisadores, alguém que pesquisou, estudou, leu os pergaminhos antigos, etc. Eu prefiro acreditar naquilo que Emmanuel revelou, aquilo que você pega a coleção de Emmanuel inteira, que fala sobre Paulo, sobre Estevão, sobre vários livros, e as obras que os Espíritos nos dizem, foi assim que aconteceu. Eu prefiro acreditar neles. E o irmão José e o irmão Humberto de Campos faz essa revelação sobre o que aconteceu com Maria depois da crucificação. Junto à cruz estava, aí nós já vamos então encontrar Maria já lá aos pés do madeiro, aos pés da cruz, né?
E essa história toda da época que eu fiz a introdução, quem quiser se aprofundar pode depois fazer uma leitura e uma pesquisa sobre isso. Então estamos lá junto à cruz, estava a mãe de Jesus, a irmã dela, de uma irmã da mãe de Jesus, tinha uma tia de Maria lá junto com ela, né? Junto à cruz estava a mãe de Jesus, né, Maria, a irmã dela, irmã da mãe, a tia, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Tá? Não tinha dos evangelistas, dos companheiros de Jesus, não tinha nenhum homem lá, tinha as mulheres. Elas ficam todas envaidecidas, as mulheres, né? Mas estavam lá as mulheres. O vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado de amarguradas recordações. Maria estava ali pensando: o que meu filho fez para merecer isso? Imaginemos nós, uma mãe no pé da cruz, vendo o filho que só fez atitudes amorosas, né? Amor ao próximo, tudo que ele fez, ali crucificado, e ela ali. Detalhe, ela não se descabelou, não gritou, não chorou, e aguentou as pontas ali como uma missionária, um espírito missionário que veio. Ela até podia não saber disso, mas ela ali com a coragem de mãe, aguentando todo aquele sofrimento. Ali estava na hora extrema o filho bem amado. Maria deixava-se ir na corrente infinita das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe for anunciado, a amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável aos menores detalhes da vida. Era a mente de uma mãe analisando e tentando entender por que estavam fazendo aquilo com ele. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Que fizera Jesus para merecer tão amargas penas? E é interessante a gente lembrar também, pelas narrativas do Evangelho, quem estava ali era o povo que ele mesmo tinha ajudado, que eles tinham vivido com ele durante 3 anos, com aquele povo mesmo que estava ali. Então as pessoas agindo dessa forma. E Maria estava ali, a gente fica imaginando, né, o sofrimento dela como mãe. Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Ela lembrando da criança no livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os doentes, desamparados e tristes. Lembrava-se bem de um dia em que a divina criança guiara a casa 2 malfeitores, publicamente conhecidos como ladrões, no Vale de Misé. Muitas vezes comentava a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu adorável filhinho. Era Maria ali, no pé da cruz, relembrando e pensando e analisando o que fizera o seu filho para merecer o que estava acontecendo. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados voos da vida, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios havia conduzido o seu filho adorado à cruz do suplício, sem escândalo, sem choradeira e sem gritaria. Maria estava ali meditando, evidentemente assistida por uma infinidade de espíritos, e os evangelhos narram essas infinidades de espíritos, mas com certeza estava ali com ela na hora daquele sofrimento de mãe, né? Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o augusto trânsito, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Esse alguém, nós sabemos, era João, que tinha, foi o único evangelista, o único
discípulo que esteve lá. Porque os outros se dispersaram, mas não se acovardaram. Eles já tinham passado pela experiência do Pentecostes, etc. E eles foram embora, foram trabalhar e foram viajar. E nós vamos ver aqui nesse trabalho que João também foi. Maria ficou sem o João depois da cruz por longos anos. Então a gente vai ver isso. Mas ela deparou com a figura de João ali, do lado do seu momento tão difícil ali. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se aquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte, em aflição diante da serenidade, daquele olhar de melancolia intraduzível. A gente imagina também a posição de Jesus. Jesus do alto, na cruz, ali, naquele momento estúpido da humanidade, ele se dirige ao Pai e diz: olha, eles não sabem o que estão fazendo, perdoe. Outra coisa que eu costumo dizer também na minha palestra é o seguinte: Jesus nunca perdoou ninguém. Quando eu falo assim, Jesus não fala, como não perdoou? Está cheio de momentos de perdão de Jesus no Evangelho. Jesus nunca perdoou ninguém. Pode ler o Evangelho inteiro. Em primeiro lugar, para você perdoar alguém, você precisa se ofender. Jesus nunca se ofendeu com nada. Não tem nenhum momento de ofensa. Esse eu não aguento. Esse aqui eu excomungo ele para os infernos. Não tem isso. Não existe. Quando as pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e o buscavam, diziam: o Senhor, se for do jeito que o Senhor está falando, se for para viver assim, do jeito que você está ensinando, eu sou um pecador. Eu não consigo seguir esses seus ensinamentos. E ele dizia: os seus pecados estão perdoados. Ele nunca falou assim: eu te perdoo. Ele dizia: os seus pecados estão perdoados. A sua fé te curou. A partir do momento que a gente toma conhecimento de uma realidade, de uma verdade, e assume essa verdade, e tem consciência de que até agora eu tenho vivido diferente dessa verdade, a partir desse momento, os nossos pecados, os pecados estão perdoados. Mas Jesus completava a frase: vá e não faça mais. Porque agora, se você fizer de novo, agora você sabe o que você está fazendo. Então ele nunca perdoa ninguém. E na cruz ele disse, ele pede para o Pai perdoar, porque eles não sabem o que estão fazendo. Tá? Esse é um conceito que a gente tem que entender sobre Jesus. Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: filho, eis aí a tua mãe. Esse é o momento que Jesus entrega a humanidade a Maria. Ele entrega: eis aí seu filho. João representava ali a humanidade. E a humanidade ele entrega à mãe: filho, eis aí a tua mãe. Nós, os seres humanos, encarnados, espíritos encarnados, temos que ter essa consciência de que Maria é a nossa Mãe Santíssima, por conta da entrega que Jesus faz, simbolizada ali no momento em que ele se dirige à mãe dele e diz: eis aí teu filho, e diante dele, virando para ele, diz: eis aí sua mãe. Por que Jesus foi fazer isso e falou isso, se não for nesse sentido? A gente entender que todos nós somos filhos de Maria e somos tutelados de Maria. Nós somos tutelados de Maria. Ela tem a responsabilidade sobre a nossa caminhada, na nossa evolução espiritual. Por muito tempo conservaram-se ainda ali em preces silenciosas, até que o mestre, exânime, fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a passagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Está lá nos Evangelhos esses ensinamentos que está nessa. Eu estou projetando aqui agora uma imagem tirada do Google para a gente entender um pouco como é que era a situação naquele tempo. Esse aqui é um mapa da região lá de Jerusalém, que era aqui, ficava aqui perto do Mar Morto. Aqui é a localização de Cafarnaum,
Nazaré ficava mais ou menos aqui, ó, bem longe de Jerusalém, né? Nazaré era aqui. E o lago de Cafarnaum, uma região chamada Traconítide, que era uma região, uma região assim, geográfica. A cidade de Damasco, para quem lembra da história da viagem de Paulo, veja, Paulo viaja de Jerusalém a Damasco, 230 quilômetros a cavalo, naquele tempo. Abrindo um parênteses assim, dentro desse tema de Maria. De Jerusalém a Bataneia, Bataneia é o lugar para onde foi Maria depois da crucificação. Onde Maria foi? Nos historiadores, ela foi para Betânia, ela foi para uma série de lugares que eles explicam. Mas o Humberto de Campos nos diz nesse ensinamento, nessa lição, que ela foi para uma região chamada Bataneia. Bataneia era, naquele tempo, como é hoje um sítiozinho qualquer, onde vive ali a família. Maria vai viver com a família dela. Ela volta, ela sai de Jerusalém, que a mãe morreu. Ela estava de Nazaré, ela estava em Jerusalém quando a crucificação de Jesus, terminada todo aquele transe que viveram ali, ela volta para a família, porque a família dela vivia nesse lugar chamado Batané. Isso aqui não está no Evangelho, são revelações espirituais que nos trazem esse momento. Então Batanéia deveria ser assim, um lugarzinho lá como tem muitos sítiozinhos, vive uma família, vive ali os parentes, etc. E aí, na visão geral, que o mar Mediterrâneo, que vai interessar para nós daqui a pouco, e a viagem, a vida de Maria lá em Bataneia. Aqui eu fiz uma projeção de Bataneia hoje. Naquele tempo devia ser um sítio, mas hoje, essa imagem é de satélite atual de hoje. O máximo que tem lá em Bataneia hoje é 200 famílias, 200 casas mais ou menos. Né? Ao contrário de Jerusalém, de outras cidades que cresceram, hoje são mega cidades, né? Com todo o movimento que nós temos nas nossas grandes cidades. Mas se hoje era só isso, imagina o que era naquele tempo, há 2000 anos atrás. Um sítiozinho onde ela foi viver com a sua família. Tá? Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Naquela altura, tendo Jesus se apresentado na vida pública de Jerusalém, todo mundo sabia de Jesus. E todo mundo sabia que Maria era mãe de Jesus. Esse era o normal, né? Em função dos acontecimentos. Na Bataneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali se prendiam em virtude dos elos que se ligavam a José. Quem quiser ler depois o livro, vocês vão pegar mais informação sobre isso. Mas o que aconteceu lá? Acontecia que a família de Maria, havia alguns irmãos, alguns parentes dela, alguns tios, que se achavam no direito de tirar proveito da situação. Pô, afinal de contas, é a mãe de Jesus que está aqui. E Jesus se tornou uma personalidade naquele tempo, foi crucificado, mas era muito comentado o nome dele. E ela começa a se sentir mal com aquela situação de viver ali com a família e haver essa exploração, né, como diz o irmão X, sobre a sua vida. E ela ficava sabendo, porque as pessoas iam lá conhecer a mãe de Jesus. Afinal de contas, foi um super acontecimento naquela época. E ela ficava sabendo o que estava acontecendo em Jerusalém, as mortes, as perseguições que estava havendo contra os cristãos. Então ela estava numa situação muito difícil ali, vivendo naquela situação, naquela região. Na Galileia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade do seu coração.
Eu estou pulando bastante coisa do livro, estou pegando apenas umas pinceladas para a gente se posicionando. O que aconteceu com Maria depois da crucificação? A esse tempo, ela lá em Batanéia, a esse tempo, o filho de Zebedeu, João, tendo presente as observações que o mestre lhe fizera na cruz, lembrando do compromisso que Jesus deu a ele surgiu em Batanéia, apareceu lá. Depois, porque lembra que antes eu falei, lembrando dos tempos, dos anos que se passaram, que ela ficou lá. Oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso da sua proteção. João assume, depois de alguns anos, aparece em Batanéia. Por onde andou João? Todos os profetas, todos os discípulos, cada um foi pregar os evangelhos em algum lugar. E alguns anos depois João apareceu lá. Maria aceitou o oferecimento que ele veio trazer, e João lhe contou da sua nova vida, instalar-se definitivamente em Éfeso. O que aconteceu? Paulo, na sua caminhada de evangelho, ele foi morar em Batanéia, uma cidade, um lugar longe dali, e lá João desenvolveu, pregou o evangelho, fundou igrejas e converteu muitas pessoas ao cristianismo. E depois que ele estava bem instalado, etc., aconteceu um fenômeno que eu vou passar para vocês daqui a pouco, e ele vai buscar Maria. O que aconteceu foi o seguinte: nessa conversão de João, desse trabalho de João em Éfeso e na fundação da igreja, uma família nobre, de nobres, converteu-se ao cristianismo, e um dos nomes, vou sair um pouco daqui também, um dos membros da família Aldiandene. Aldiandene era uma família de nobres que existia em Éfeso. Sabendo da história, porque João pregava, ensinava e contava com certeza tudo o que aconteceu, e que Jesus encarregara ele de cuidar de Maria, ele se condói, se envolve com a história, fica comovido, e doa a João um sítio lá em Éfeso. Aí João, tendo recebido esse sítio de presente, com certeza a conversa é de, vai buscar Maria, eu te dou o sítio, pode usar o sítio aqui, o lugar onde você vai viver com ela. Então ele explica a ela isso. Maria escutava-lhe as confidências, tudo que tinha acontecido, num misto de reconhecimento de leitura, e ela já estava também sofrendo ali por causa da influência do nome dela, muito próximo de onde tinha acontecido tudo. E João continuava a expor os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais, seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Então João falou: olha, vamos para lá, você vai viver com a gente, já que a recomendação de Jesus, que cuidemos uns dos outros, então você vai comigo. E ela então aceita, como diz o irmão X, Maria aceita alegremente e vai com João para Éfeso. Na verdade, Maria não foi para Éfeso, ela foi para um lugar perto de Éfeso, porque Éfeso era onde vivia o nobre que deu o sítio, e esse sítio ficava a 8 quilômetros mais ou menos longe de Éfeso, e ela vai viver então nesse sítio lá. Ela viaja com Jesus, com João. Eu vou botar aqui também uma outra imagem mostrando essa situação. Aqui nós temos o Mediterrâneo, que tem o Lago de Cafarnaum, que é a Batanéia, a Damasco está lá para cima. Eles fizeram essa viagem aqui, de 980 quilômetros. E ela foi viver aqui, próximo da cidade de Éfeso. Então veja, naquele tempo se andava muito a pé. Os discípulos, principalmente Paulo, principalmente Saulo de Tarso, e depois Paulo, ele provavelmente faria essa viagem a pé. Ele faria a pé. Uma vez ele estava em Atenas e ele foi chamado urgente para Corinto. Falou: olha, vai lá em Corinto, está uma bagunça a igreja lá, tem gente dando palpite de tudo quanto é jeito. E ele tinha ido para Atenas pregar o Evangelho.
e estava decepcionado. Por quê? Ele imaginou assim, como lá viram os pensadores, né, em Atenas, viram os nobres da época, os grandes pensadores, etc. E ele ficou decepcionado, porque exatamente por isso o orgulho era muito grande. E ele não conseguiu pregar em Atenas. Ele já estava pensando em desistir daquilo lá. Até as pessoas na rua eram influenciadas por esse orgulho. Passavam por ele, mendigo, mal vestido. Quem é esse sujeitinho pregando aí? Será que ele não sabe que aqui mora a inteligência do mundo na época? Né? E aí ele vai, e aí o mensageiro que foi dizer para ele que precisava ir para Corinto, falou, vamos fazer o seguinte, vamos atravessar de barco, de navio naquele tempo, né, embarcação, a gente chega lá em Corinto mais rápido. O Paulo disse, você acha que eu vou perder essa oportunidade? Vamos a pé pelo litoral, viajou 63 quilômetros a pé, fundando comunidades, né, religiosas que depois viraram igrejas. Né? Então, se fosse o Paulo aqui, com certeza ele ia viajar por aqui 1.580 quilômetros a pé, ele faria isso com certeza. Tá? Mas Maria já estava cansada, já estava idosa, com certeza, isso é dedução minha, eles devem ter atravessado de navio, de barco, tá? O mar Mediterrâneo. 980 quilômetros, levaram alguns dias, não tanto, mas deve ter levado alguns dias, uma semana, vamos dizer assim. Alguém lembra, conhecesse essa ilha ali no meio do caminho deles? Dá para imaginar? Vamos ver se alguém pode dar uma... Essa ilha aí é a famosa ilha de Chipre, que Paulo pregou bastante, fundou igrejas lá em Chipre. Era uma ilha no meio do Mediterrâneo e eles passam por lá a caminho de Éfeso. Na verdade, eles foram para o sítio que foi doado pelo nobre lá de Éfeso. Esse sítio, narra o irmão José, o Vercampo, ficava a mais ou menos 8 quilômetros da cidade. Ou seja, Maria nunca deve ter conhecido Éfeso. Eles devem ter chegado ali no porto e dali mesmo por estrada, por algum caminho, naquele tempo eram caminhos, né, pelas montanhas, etc. Ela foi morar no sítio onde foi doada a casa para eles. Essa imagem é do Google, é atual, imagem atual, e existem hoje, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar vídeos do que virou isso. Eu vou manter a linha na imagem de Maria, na figura de Maria, mas lá virou, na verdade, hoje, é um turismo, sabe? Mais ou menos que nem Aparecida. Tem barraquinha de santinho, barraquinha de doce, tem lugar para criança brincar, tem tudo isso. Tem vários vídeos mostrando pessoas que saem do mundo inteiro para fazer turismo lá. Mas hoje, mas há 2000 anos atrás, quando Maria vai para lá acompanhada de João, ela funda ali, eles começam ali um trabalho de atendimento fraterno, mais ou menos como uma casa do caminho no começo, né, na história, quem lê Paulo Estevam. E ali Maria atendia os doentes, atendia as pessoas em sofrimento, fazia comida, fazia sopa, fazia atendimento de cura, etc., nesse lugarzinho onde ela foi viver. Eu fico imaginando assim, porque nós hoje, o que nós fazemos hoje? A gente faz campanha, faz arrecadação, pega material, monta a cesta básica. Para quem? Para as pessoas necessitadas. Imagina naquele tempo as pessoas que iam para lá, iam a pé, padarilhos, pessoas que iam pedir ajuda, pedir cura, pedir remédio. E os convertidos lá de Éfeso, com certeza levavam os mantimentos, levavam remédio para atender. E quantas pessoas convertidas lá em Éfeso, quantas famílias, com certeza ia naquele tempo a pé, 8 quilômetros, não é tão longe, se anda a pé. Né? Hoje, para ganhar dinheiro, ele corre 42 quilômetros nas Olimpíadas, nesses negócios. As pessoas iam lá, com certeza, conhecer Maria e tal, e levavam donativos para ela continuar fazendo o trabalho que ela fazia, de
de atendimento e cura, né? Eu imagino que seja assim. E os andarilhos, as pessoas mais pobres, mais necessitadas, também ia lá pedir remédio, pedir dinheiro, pedir comida, pedir tratamento, etc. Essa é a casa hoje, do jeito que ela está, conservada. Está lá, o Juliano. O Juliano é meu sobrinho, é primo dela. Aí, outro dia, que você botou lá a propaganda, né, de que eu vinha para cá, o Juliano me telefonou: ô tio, você vai lá? Então, rapaz, olha, você sabe que eu estive lá em Pantaneia, eu estive lá em Éfeso, eu fui ver a casa de Maria, porque o Juliano pega a carinha e sai do mundo, né? Eu passei lá, é isso aí mesmo, viu? Lá virou um ponto de turismo mesmo, as pessoas vão hoje vão passear nesse local. Mas a casa está conservada até hoje do jeito que ela era quando Maria foi para lá. E ali aconteciam todos os fenômenos, os acontecimentos com Maria. No santuário doméstico, então, já em Éfeso, que na verdade não é Éfeso, era um sítio, no alto da pequena colina, distante dos homens, o Juliano falou assim, fica no morrinho, fica no lugar alto, assim, é isso mesmo. No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza, se reuniram ambos, Maria e João, para cultivar as lembranças permanentes de Jesus. A gente imagina, né, os seus encontros, suas pregações, suas palestras, para as pessoas que iam lá. Devia ser uma vibração daquele, né, que a gente não dá nem para dimensionar, né? Era uma casinha pobre ao sul de Éfeso. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Devia ser um ambiente assim, maravilhoso, né? De visita das pessoas e conhecer aquela que foi a mãe de Jesus. Nessas alturas, o Evangelho já estava expandindo para todos os cantos do mundo, né? Do planeta, etc. Principalmente ali, em toda a região da Turquia, né? Que foi o local, o ambiente que se desenvolveu. Sua choupana era então conhecida pelo nome da A Casa da Santíssima. Então passou a ser conhecida assim: vamos lá na Casa da Santíssima, que é a Santíssima Mãe de Jesus. Esse fato tivera origem em uma certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado das suas chagas, ou seja, Maria, com certeza assistida pelos Espíritos, principalmente pelo seu filho, Jesus, também curava, né? Era uma média de cura, com certeza. Lhe osculou as mãos, né, esse mendigo, reconhecidamente, e murmurando, disse: Senhora, sois a mãe do nosso mestre, a nossa Mãe Santíssima. Narra o irmão X que foi a partir dessa época que ela passou a ser conhecida como a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus. João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que pois fora por a sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos das criaturas. Diariamente ocorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos, trôpegos, desenganados do mundo, etc. Enfermos que invocavam a sua proteção. Mães infortunadas que pediam a bênção do seu carinho. Essa é uma descrição que o irmão X faz sobre o andamento dos dias, né? Os dias e a semana, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe lembranças mais ternas. Maria, então, foram muitos anos vivendo ali
naquela casinha e naquele ambiente de amparo aos necessitados. A velhice não lhe acarretara nem cansaço nem amarguras. Quando ele diz isso, a gente entende que ela já estava uma senhora de uma certa idade, já vivendo lá em época, no seu local de trabalho. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterruptos consolos. Angustiada, Maria recebia notícias de um período de dolorosas perseguições, porque as pessoas são assim. Você vai no hospital, estão doentes. Aí, em vez de você falar de coisa boa, você começa a falar da doença que o outro morreu por causa da doença. A gente é assim. Imagina o que eles iam lá em Jerusalém, estão matando todo mundo, ia atormentar a cabeça de Maria, com certeza, né? Angustiada, Maria recebia essas notícias de um período de dolorosas perseguições e abriu aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina de Jesus. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações. Já um dia, né, narra o verso, que ela se afastou um pouco lá, né, foi no alto, lá no lugar, e ficou em oração. Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração, por amor a seu filho. Embora a soledade do ambiente não se sentia só, uma como força singular lhe banhava toda a alma. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Então apareceu lá, ela estava em oração, apareceu lá uma pessoa, um mendigo, né? Porque era só mendigo que ia lá, só gente necessitada. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotos e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as suas mais eternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. No entanto, aquele viadante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira outros tempos aquela voz meiga e carinhosa, que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se emudeceram de ventura sem que conseguisse explicar a razão daquela emoção que ela estava sentindo. Foi quando o hóspede anônimo, aquela pessoa que chegou, lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse momento, o irmão Humberto de Campos narra o encontro de Jesus com a mãe. Jesus vai conversar com Maria lá. Eu não tenho palavras para descrever, então eu vou ler. Vocês me dão licença que eu vou ler. É uma coisa que não dá para a gente botar isso em palestra. Tá? Então eu já deixei sempre separado. Toda vez que eu faço uma palestra eu tenho que ler, porque eu não consigo. Então, naquele momento aconteceu o seguinte: nesse instante fitou, quando ele diz minha mãe, venha aos meus braços, nesse instante fitou as mãos nobres que ele lhe ofereciam, um gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas. Tomada de coração profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelara na cruz, e instintivamente dirigiu o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo. Divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Imagina, dá para imaginar Jesus ali na frente de Maria, médio vidente e audiente, porque Jesus apareceu lá em espírito, e ela ouvia ele falar e viu as coisas, ela estava vendo ele e conversando com ele. Maria, médio vidente, e médio de cura, porque é o que ela fazia lá, era cura. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração.
Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocaram no carinho maternal. A chaga lá estava, lateral lá estava, sob a carícia da sua mão, não conseguiu dominar o seu imenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Imagina, a mãe ajoelhar aos pés do filho. Fez um movimento de se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e ao costado, beijá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e beijou-lhe as mãos e disse, em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Jesus vai assistir o desencarne de Maria, né, pelo trabalho que ela fazia. Então veja, meu filho, as úlceras que te fizeram. Assim, sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. A alvorada, agora o Emmanuel narra, o irmão Humberto Campos narra o desencarne dela e o que ela fez de imediato, depois da desencarnação. Ô, gente, eu vou passar 10 minutinhos do tempo, não tem problema? A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra. Se elevou da terra, onde tantas vezes chorava de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem amado. Jesus, né, já tinha saído. Que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensa multidão de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Então a gente imagina como deve ter sido bonito, né, o retorno de Maria ao plano espiritual. Mas ela não foi. Experimentando a sensação de estar afastada do mundo, que é estar desenganada. Tem muito espírito que desencarna e fica pegado. Mas ela, experimentando essa sensação, desejou rever a Galileia como seus sítios preferidos. Bastou pensar nisso, bastou a manifestação da sua vontade para que a conduzisse à região do lago de Genezaré, na maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado do seu filho e só agora, observando do alto a paisagem, notara que o Tiberíades, no seu contorno suave, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Isso aqui não tem nada a ver, não vai enriquecer nada a nossa palestra, não vai. Mas como o Humberto fala disso, por que ele botou esse negócio, né? Parecia um alaúde. Você sabe o que é um alaúde? É um instrumento musical que parece um cavaquinho. E ele disse que ela, olhando do alto, percebeu que o Tiberíades, naquela época, hoje já é uma grande cidade, mas naquela época era só um quarteirãozinho e tinha formato de um alaúde. E ela observa isso do alto, que era ali, ó, Tiberíades, na beira do lago de Genezaré, lá próximo de Cafarnaum. Era uma cidade que só tinha um quarteirão e tinha o formato de um alaúde. A gente só vai saber isso por revelação espiritual, a gente nunca vai saber disso, né? Importa isso na minha palestra? Não importa nada, mas é uma curiosidade a gente ver, né? Eu não consegui não resistir à tentação de mostrar. Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficaram no vale das sombras à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões de espíritos que a seguiam de perto. Ela não foi para o céu, como a gente costuma dizer, né? Não foi para o céu. Ela foi ver lá, ela quis conhecer. Penetrou os sômbrios cárceres do esqueleto. Ela foi lá ver o que estava acontecendo com os que tinham convertido e que estavam sendo atacados e mortos, né, por conta disso. Onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. De repente, aqueles condenados começaram a sentir um negócio estranho.
Sabe quando a gente sente, vocês que são médios aí, quando você percebe que, né, é uma entidade boa, né? Precisa ser boa. A gente percebe que sente assim, a presença de alguma coisa. Eles começam a perceber. Maria se aproximou de um a um, participou das suas angústias e orou nas suas preces, cheias de sofrimento, já desencarnado, já em espírito. Acabou de morrer, já estava lá trabalhando, né? Sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre aqueles cristãos oprimidos alguma coisa, uma força de alegria. Foi quando aproximou-se de uma jovem encarcerada de rosto descarnado e macilento e lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, canta, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E a moça cantou. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado por centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Quem lê Paulo Estevam vai ver no momento em que a Lívia, a mulher de Públio Lentulus, entra na arena junto com eles entram cantando. Foi naquele momento que Maria estava lá, cuidando dele. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança da nossa Mãe Santíssima. E ele termina esse assunto dizendo o seguinte: por essa razão, irmãos meus, diz o Humberto, toda vez quando ouvires o cântico dos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, qualquer religião que venera Maria merece o nosso respeito. Não vos esqueçais de fazer uma oração de brando silencioso para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. É compromisso nosso. Respeito às outras religiões. Toda vez que a gente ouvir, ele recomenda. Estão cantando uma Maria, uma música, respeito. Para com a oração junto. Mesmo que você não seja seguidor daquela doutrina. Tá? Eu termino aqui então com essa frase, essa recomendação, desejando paz a todos vocês, mas não preciso aplaudir nem pedir autógrafo.